Uma grande tempestade se aproxima. Meus irmãos, uma grande tempestade de provação se aproxima e só resistirão aqueles que estiverem firmemente alicerçados, em Deus. O cristão, o católico, para subsistir neste tempo de provação, ou ele será um homem de oração, uma mulher de oração, ou ele será santo, ou ele não vai resistir, ele vai apostatar. Meus irmãos, na primeira leitura de hoje, retirada aos Colossenses, São Paulo, ele demonstra aqui a sua alegria, porque ele vê que os cristãos estão crescendo na fé, que os colossenses estão crescendo na fé. Não deixamos de rezar insistentemente por vós, para que chegueis a conhecer plenamente a vontade de Deus, com toda a sabedoria e com o discernimento da luz do Espírito, pois deveis levar uma vida digna do Senhor, para lhe ser desagradáveis em tudo, deveis produzir frutos em toda boa obra, e crescer no conhecimento de Deus, animados de muita força, pelo poder de sua glória, de muita paciência e constância. Isso aqui, meus santos, que São Paulo apresenta na primeira leitura de hoje, nós precisamos suplicar para nós, porque sem querer causar terror espiritual, mas apenas olhando as circunstâncias do mundo atual, nós estamos nos aproximando de um período de grande tribulação. Nós podemos ver no mundo atual que existe um Estado totalitário, existe uma autoridade não religiosa que quer nos obrigar a aceitar a sua vontade, não obstante a nossa consciência, que quer fazer com que nós nos adequemos à sua agenda, não obstante nós nos sintamos contrários àquilo que nos é proposto. Hoje é apenas entre aspas, hoje é um soro milagroso, um soro que todos precisam receber e sem o qual ninguém pode viver. Um soro, então, que se ele não for recebido, os empregos são perdidos, pessoas são demitidas. Se ele não for recebido, pais perdem a guarda de filhos. Agora, nos Estados Unidos, o juiz James Shapiro tirou a guarda de uma mãe perdeu a guarda do filho, porque não tinha recebido ainda o soro milagroso, sem o qual não se pode viver. Crianças que estão recebendo tal soro, a revelia da vontade dos pais, os pais são contrários, e as crianças arrastadas e recebendo aquele soro. Ora, se o Estado pode, a partir da sua vontade, ou da vontade de alguns iluminados, fazer aquilo que bem lhe aprouver, não obstante a contrariedade da nossa consciência e da nossa vontade, eu pergunto, e quando o Evangelho se tornar crime, e disso não estamos distantes, e isso não é teoria da conspiração, e quando o Evangelho se tornar crime, e quando ser católico se tornar contra a lei? Ora, se você continuar sendo católico, você perderá o seu emprego, você não poderá educar na fé católica os seus filhos. Ah, padre, isso não vai chegar a acontecer. Isso já está acontecendo. Ouse um pai em alguns países do mundo atualmente ensinar aos seus filhos que a prática homossexual é pecado. Eles perderão a guarda dos seus filhos, porque estão incutindo ideias homofóbicas nos seus filhos.
ousem os pais. Então é algo que nós ouvimos e dizemos: não, mas isso não vai acontecer. Meu santinho, não seja ingênuo, isso já está acontecendo em outros países, por que não chegará a nós? Ouse um pai dizer: meu filho, a ideologia de gênero é má. Um cristão, um católico não pode aceitar isso. E se o pai isso ensinar ao filho, será tido como um criminoso, porque está deturpando a mentalidade daquela criança. E pais estão perdendo a guarda dos seus filhos. Vocês percebem que então é um Estado totalitário que vai arrancando a nossa liberdade, seja por valores, incutindo-nos antivalores, para que aceitemos goela abaixo, ou outras coisas, como atualmente este soro, que quem se recusar a receber por vários motivos, será tido como um cidadão de segunda classe, porque não há como não fazer alguma referência àquilo que o livro do Apocalipse diz: quem não tiver a marca da besta, não compra nem vende. Quem não tiver aquele soro milagroso, não pode ir e vir livremente, quando isso era um direito para nós constitucional. Meus irmãos, nós estamos nos aproximando cada vez mais de tempos difíceis, e a pergunta é: nós estaremos dispostos a perder algo por Cristo? Nós estaremos dispostos a sofrer algo por Cristo? Porque dias difíceis, muito difíceis, virão. E aqui não é querer ser Jeremias, profeta da desgraça. Aqui apenas é analisar os sinais dos tempos e ver que situações cada vez mais contrárias aos cristãos se aproximam. E preparai-vos, como diz o cântico: levantai-vos, soldados de Cristo. Levantai-vos, preparemo-nos primeiramente espiritualmente. Nós precisamos estar dispostos a entrar numa batalha para não negociar os nossos valores, a nossa fé, porque isto chegará a nós. Nós vemos já os primeiros sinais. Então, meus santos, mais do que nunca então, pedir a Deus. Você olha então para você e diz: padre, mas eu sou muito fraco, padre, eu sou muito fraca, eu não darei conta. Meu santo, nós por nós mesmos, nós não daremos conta. Nós por nós mesmos, nós não conseguiremos resistir. Imagine, quando voltar a acontecer o que acontecia nos primeiros séculos, que um cristão não podia, por causa da sua fé, exercer cargo público. E não tenham dúvida, a nossa fé será criminalizada, o evangelho será criminalizado, defender posturas do evangelho será crime. Os nossos livros não mais serão editados, porque serão crime, serão livros criminosos. A nossa doutrina não mais poderá ser vendida nas livrarias. Por quê? Porque ensinarão realidades totalmente contrárias aos ideais e aos valores do mundo que está sendo construído. Um mundo não apenas sem Deus, mas um mundo contra Deus. Um mundo em que toda diversidade é permitida, mas não o cristianismo e os seus valores. Você pode aceitar todos os outros valores, desde que não sejam os valores de Cristo. Isto é um ódio a Cristo, um ódio aos cristãos. E nós nunca fomos inocentes. Nós sabíamos que, se no decorrer da história houve sistemas contrários a Cristo, nós sabíamos que
que no fim dos tempos, sistemas mais fortes contra Cristo se levantariam e o anticristo também. Então, padre, já estamos no final dos tempos? Não sei, mas já estamos no início do final. Disso, sem dúvidas. Já estamos no início de tempos muito difíceis e que agora não é nada ainda para aquilo que virá. Então nós precisamos suplicar ao Senhor que Ele nos encha com a sua graça, que Ele nos faça homens e mulheres fortes, que Ele aumente a nossa fé, que Ele coloque no nosso coração a têmpera dos mártires, que estavam dispostos a perder tudo, mas a não perder a sua fé, que estavam dispostos a perder tudo, mas não perder a sua união com nosso Senhor, que estavam dispostos a não exercer cargos públicos, que estavam dispostos a perder os bens materiais, mas desde que eles não perdessem a sua riqueza, que é Cristo. Aí você olha para você, repito, e diz: padre, mas eu sou um miserável. Pois bem, meu santinho, minha santinha, agora então é mais do que nunca o tempo de nós esperarmos tudo da misericórdia de Deus, de nós nos jogarmos na providência de Deus e pedir a Ele que Ele faça isso em nós, porque eu tenho certeza que muitos de nós, se não todos, contemplando essas realidades atuais, ouvindo esta palavra agora, sentem no seu coração o desejo, esse desejo de valentia, de fortaleza, esse desejo de ser fiel a Deus nas pequenas e nas grandes coisas. Pois bem, se Deus está suscitando isso no seu coração, é porque Deus isso quer realizar. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela diz que Deus não nos faz desejar o impossível. Deus não suscita desejos irrealizáveis no nosso coração, de modo que, se Ele desperta no seu coração esse desejo de: meu Deus, eu quero ser fiel a Ti, hoje e quando os tempos difíceis, mais difíceis ainda chegarem, Senhor, eu quero Te amar acima de todas as coisas, Senhor, eu quero que Tu sejas a minha maior riqueza. Ora, se Deus está despertando esse desejo no seu coração, porque você por você mesmo é incapaz de isso desejar, se você está desejando, mesmo que fracamente, mas se você está desejando isso, é porque Deus está desejando isso em você, e Deus não suscitaria um desejo irrealizável. O evangelho de hoje, retirado de São Lucas, capítulo 5, é um exemplo disso. Diz aqui que São Pedro e os seus companheiros passaram uma noite inteira pescando, tentando pescar, e nada conseguiram. E quando foi de manhã, Jesus pediu, eles estavam voltando, sem pescar coisa alguma, e Jesus pediu para usar a barca deles e pregar. Eu acho que Jesus não ia fazer uma pregação de 15 a 20 minutos, né? Acho que ele pregou um pouquinho mais. Então imagine, eles estavam cansados de uma noite inteira falida, não tinham pescado nada. Jesus pediu para fazer uma pregação, e eles foram generosos, acolheram Jesus. Jesus subiu a barca de Pedro e fez a sua pregação. Quando terminou a pregação, então, tá bom, vamos descer. Eles já tinham limpado as redes, desenrolado as redes. Quando terminou a pregação, Jesus disse: vamos para águas mais profundas e lance as redes. Imagine, Senhor, o Senhor está me mandando fazer algo que não convém, mas em atenção à Tua palavra eu farei. Pedro confiou na providência de Deus, de Jesus. Se Jesus isso está pedindo, isso Ele tornará realizável. Não tem muita lógica. No caso de São Pedro, eu não vou pescar nada, é dia. Se eu não conseguir pescar à noite, quanto mais de dia. Se Jesus pede a você a santidade, se Jesus pede a você a firmeza, a fortaleza, não obstante você veja
os seus vícios, os seus pecados, a sua fraqueza, você diz: mas se Ele está me pedindo isso, Ele fará, Ele dará os meios para que isso se realize. E diz então que Pedro lança as redes e pesca uma grande quantidade de peixes. Meus irmãos, nós precisamos confiar na providência de Deus. Divina providência, providenciai. Ora, se Deus nos pede a santidade, e nesses tempos difíceis, mais do que nunca da santidade precisamos então recorrer, buscar nosso Senhor, pedir: Senhor, faz-me então o santo, a santa que tu queres que eu seja, o homem firme, a mulher cheia de fortaleza que eu preciso ser para singrar os mares difíceis que me esperam, para que eu possa atravessar este vale de lágrimas. Porque, Senhor, esta provação que se aproxima, se eu não estiver revestido de Ti, se eu não estiver revestido das armas de Deus, se eu não estiver revestido do Espírito Santo, eu vou sucumbir, eu vou apostatar. Se eu não estiver cheio da graça de Deus, eu não vou renunciar às minhas mínimas seguranças por Cristo e pela minha fé. Isto aconteceu no passado e não será diferente hoje. Se no passado cristãos abandonaram a sua fé diante das dificuldades, se no passado cristãos apostataram, não pense você soberbamente, temerariamente: eu vou resistir. Você precisa suplicar a graça de Deus e dizer: Senhor, dá-me a tua graça para que eu não te abandone. Senhor, dá-me a tua graça para que eu não me acovarde. Senhor, dá-me a tua graça para que eu não fuja de ti com medo da tua cruz, para que eu não negue a minha fé diante das dificuldades do mundo. Essa confiança na providência de Deus, mesmo que as circunstâncias pareçam tão difíceis e tão desfavoráveis. São Martinho de Tours, uma vez, o bispo, ele foi assaltado, e quando os assaltantes estavam prestes a matá-lo, ele diz que de uma hora para outra, os assaltantes, como que tomados de uma reverência ou de um temor, o soltaram e foram embora. Depois, os seus filhos espirituais perguntaram se ele tinha ficado com medo, e ele disse que não, porque ele sabia que no momento mais improvável, a divina providência iria intervir. No momento quando nós menos esperamos, Deus vem em nosso socorro. Mas para isso nós precisamos, primeiro, saber que nós precisamos do socorro de Deus, saber que nós não podemos cair no mal, e a graça de Deus suplicar. Meus irmãos, eu iniciei a homilia de hoje dizendo que uma grande tempestade se aproxima. Ora, duas atitudes são possíveis: ou nós iremos nos acovardar diante da perseguição, diante da contrariedade que se aproxima, iremos perder a nossa fé, apostatar a nossa fé, ou iremos nos munir, nos fortalecer, nos encouraçar, com a couraça, iremos nos vestir com a couraça de Cristo, iremos nos munir com as armas espirituais. Então, tomemos esta segunda atitude, revistamo-nos com as armas de Deus, revistamo-nos com as armas do alto, supliquemos a Deus que nos conceda a força necessária para que nós possamos resistir e perseverar na nossa fé, mesmo que os ventos nos sejam contrários, de modo que
e com isso termino, que da mesma maneira que São Paulo falou a respeito dos cristãos lá dos Colossenses, ele possa também falar a nosso respeito. Deveis produzir frutos em toda boa obra, crescer no conhecimento de Deus, animados de muita força, pelo poder de sua glória, de muita paciência e constância na fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.